Hoje é dia de Vasco. Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Vamos reagir nesse vídeo ao programa da Sport TV Troca de Passes, exaltando mais uma vez Pablo Verrete, falando da provável escalação do Vasco, para a gente debater aqui. Será que era interessante colocar um time mais rápido, com o Garré pelo meio, escolher um outro atacante, segurar o Payet para os minutos finais do segundo tempo? A galera aqui do Troca de Passes debateu sobre isso e vamos reagir também um programa lá do Ceará. É isso mesmo, teve provocação e você vai acompanhar aqui para a gente responder também. Vamos juntos? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do Gigante News TV. Tá na tela. Vasco, o personagem da nossa vinheta deu bom. O nosso quadro deu bom. Roda a vinheta aí, porque a gente vai revelar, vocês já devem imaginar, né? Quem é que tem dado bom. Claro. Tem dado bom quase sempre. Olha quem é, ó. Passe lá do outro lado, Coutinho de cabeça. E o Pirata apareceu, como sempre tem aparecido. Ele é brabo! Rapaz, sobe a bola no alto, vou dizer. Acho que todo time tinha que contratar um jogador de basquete ou de vôlei para ajudar na zaga a marcar ele, cara. Ele tá voando, né? Artilheiro do campeonato, 3 jogos, 3 gols. Ele e a Arrascaeta dividindo a artilharia. Esse pode dizer que ele catinga gol, velho. Olha lá. Depois foi por cima, foi falta, né? Mas tá bom, ele não tem culpa de nada. Mas ele tava lá para meter a bola na rede. Verrete. Não, mas de verdade, imagina foi o cara da rodada. E ali ele faz a falta porque ele vai procurar a bola. Né? São poucos centroavantes que conseguem fazer isso. Eu tenho certeza, os zagueiros que vão jogar contra ele deve ser... muito difícil. Difícil. Sabe que vou no corpo. Não adianta, ele é chato, cara. Ele é chato. Vamos dar uma olhada, então, no provável time do Vasco para enfrentar o Ceará. Lembrando que o Carille deixou Coutinho, né, no Rio de Janeiro, né, para se recuperar aí da sequência de jogos. Vai dar um descanso para o Paulinho, uma preservação. E o time deve ser esse, ó. Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita. Paulo Henrique podia ter entrado na minha seleção também. É verdade. Veio ele na minha cabeça, isso aí. Fez um grande jogo também, assim como o Samuel Xavier. João Vitor Tanto que nós Lucas falamos Freitas aqui no programa sobre até, de repente, o Carille, o Vasco poder utilizar mais o Paulo Henrique. Porque o Garré não tem velocidade, então ele pode vir para dentro e Paulo Henrique usar o corredor, né? Concordo. O Rama ficou bravo, né? Porque queria Paulo Henrique na seleção. João Vitor e Lucas Freitas, dupla de zaga, né? E o Lucas Piton na lateral esquerda. Meio campo com Hugo Moura, Paulinho ou Jair, a dúvida ali, e o Payet no lugar do Felipe Coutinho. Garré de um lado, Nuno do outro e o Verrete na frente. Então o Vasco vai tentando arrumar uma cara, o Carille tem tentado manter aí uma base, né, para que o Vasco encontre um caminho dentro do Campeonato Brasileiro. Eu sou capaz de dizer que ele deve pôr, de repente, esses 3 homens de meio campo ali, porque jogo fora de casa. Ceará é um time forte, organizado, bem saudável. Pode até ser com o Payet. E quero saber se vocês concordam. Não sei se ele vai confiar nisso de início, mas assim, há que se dizer, o Payet ele tá mais fino, porque tá chegando perto do contrato final, né? E ele tem corrido mais, cara. Ele não tá naquela preguiça que a gente vê até do Memphis Depay, sabe? Aquela coisa que a gente já viu dele. Então ele tá correndo, vamos dizer. Mas com o jogo fora, eu não sei se ele vai com Garré e Nuno, porque sofreu muito com o Sport dentro de casa. Eu acho que o sistema defensivo fica muito precário assim, por enquanto. É possível, né? Que vá com o meio um pouco mais reforçado. De repente, Paulinho Jair, além do Hugo Moura, né? Talvez seja até uma porque daí você vai poder levar um Tietê ainda, e a questão de segurar o Coutinho faz parte do processo para não desgastar, a viagem é longe. Que o Coutinho fosse jogar todos os jogos. E uma outra questão, né, Alex? Até dentro daquilo que você falava, de repente dá um pouco mais de liberdade pro Paulo Henrique, né? Você proteger um pouco o lado direito para deixar o seu lateral que chega tão bem, com tanta força à frente. Tem jogos que pedem essa velocidade ali na frente, né? E o Carille tá tentando encontrar esse equilíbrio, né? Para ter um ataque que seja veloz, né? Que faça profundidade, mas também sustentar defensivamente. Tá difícil encontrar. E a questão do Payet, vendo ali essa falta, cara, é importante ter um jogador igual ele, o Coutinho, dentro da bola parada. Tem isso também, então, cara, estando interessado, você coloca um volante a mais. A saúde do Paulo Henrique é um negócio absurdo, cara. E outro, ele dribla pra dentro, já fez gol de esquerda. Eu acho que é um jogador interessante para se utilizar mais. Vamos dar uma olhada então no provável time do Ceará, do Léo Condé, o bom treinador do Ceará, né? Tá fazendo um belo trabalho por lá. O Ceará deve vir a campo com o Vasco com essa formação aí, ó. Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza na lateral direita, Marlon e William Machado, a dupla de zaga, e Matheus Bahia na esquerda.
Fernando Sobral, Dieguinho, Matheus Araújo, no meio campo, com o Galeano do lado direito, o Ailon do lado esquerdo. O Ailon fez um golaço lá em Caxias. O Ailon, né? E o Pedro Raul, que também teve bom momento no ataque. O Matheus Araújo que entrou no segundo tempo no jogo em casa e depois contra o Juventude também. O jogador também saudável. Você vê, é um time Só o técnico, muito forte, cara. Só o técnico é o Fábio Matias. É isso, hein, Fábio? Você ganhou, você tá com moral, hein? O treinador do Ceará é o Léo Condé. O Ailon e Pedro Raul jogando muito bem, né? Que dois jogadores de muita qualidade, que o Pedro Raul tá fazendo um excelente ano, um excelente desde que chegou, né? Desde o primeiro jogo, fez gol, pegou confiança, sabe que vai jogar, sabe que pode errar. Jogador quando é assim... Ele sabe que ele pode errar, que ele vai continuar como titular, né? Não precisa ficar lá buscando bola e tal, parece que a bola te procura, sendo assim. Sim. É isso, a gente tá vendo gols do Ceará, jogadas do Ceará ao longo do Campeonato Brasileiro. O gol no momento final contra o Grêmio. Isso, já sem goleiro. Show de bola, família. Antes da gente acompanhar aqui ao programa do Ceará provocando aí o Vasco, falando do retrospecto também, jogando lá no Ceará, jogando na casa do Ceará, né? Comentar um pouco aí sobre o programa, porque tem uma visão ali interessante para esse confronto, já que o Vasco fora de casa, né? Pegando aí o exemplo do jogo contra o Corinthians, foi muito mal, né? Foi um time exposto. Claro, com 8 jogadores ali reservas. Mas eu entendo que o Vasco realmente, fora de casa, tem que se preocupar um pouco mais com o lado defensivo, né? Porque eu entendo que em casa você tem o apoio do torcedor, você está adaptado ao gramado, ao campo, ao ambiente, então você consegue ali, né, mesmo tendo uma dificuldade, como foi falado aí pelo Alex, defensivamente ali contra o jogo, no jogo contra o Sport, fora de casa é mais complicado. Você precisa ter um time mais forte defensivamente. E aí é uma possibilidade, né? Ele levantou ali a questão de 3 volantes, podendo ser Hugo Moura, Paulinho e Jair. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que eu vi até a galera comentando lá no canal Vasco em Família, e aqui também já comentaram nesse canal Gigante News TV, é o Garré, de meio armador, como 10, e o Vasco escolher, e o Carille escolher um atacante pelo lado direito. De repente, eu acho que a opção mais saudável, né, é o Ryan. O Lloyd também, né? O Lloyd também tá saudável, mas é um cara que não consegue contribuir ainda. E o Adson é um jogador que eu entendo que não tá apto a jogar ali, iniciar uma partida. Não sei, eu acho que ele vai continuar entrando assim no decorrer dos jogos. Então você teria um time de mais mobilidade na frente e o Verratti. E aí você ia aguardar o Payet para os minutos finais, que ele tá entrando muito bem, né? 20, 25 minutos ali do segundo tempo, o Payet de fato tá entrando bem. Então tem essas possibilidades de jogar com 3 volantes, e aí continua com o Nuno, com o Garré, ou você coloca um outro atacante que seja o Ryan, que seja o Adson, e o Garré, que tem mais força física, né? Mais novo do que o Payet para iniciar o jogo. E aí você baixar as linhas, né? Ser um time mais organizado atrás, não perder o jogo com 27 minutos, como foi lá contra o Corinthians. O Ceará tem que atacar, tem que buscar o resultado. Eles colocam, né, isso é um planejamento do Ceará na Série A, todos os jogos em casa pontuar. Então eles vão correr atrás dessa vitória. O Vasco fechadinho, né, pode aproveitar os espaços, e aí eu entendo que o Vasco tem mais qualidade. Mas vamos aguardar. Se eu fosse apostar, eu apostaria num time basicamente como foi divulgado aí, com o Payet no meio campo, Garré e Nuno na frente, com 2 volantes. E aí, cara, mas aí o Vasco fica ofensivo. O Vasco não. Dá para ajustar o time, mesmo com essas opções. Claro que dá. Eu acho que o Nuno e o Garré têm capacidade de jogar assim, um pouquinho atrás da linha da bola, e aí buscar os contra-ataques. Tem sim essa capacidade. O que não pode é tomar gol bobo jogando fora de casa. Tem que ser um time consistente defensivamente pra gente tentar buscar essa primeira vitória aí fora de casa. Provocação teve. Olha só. Esquece a derrota para aquele time letreca. Aquele tal de Juventude. Esquece o caminho do torcedor do Ceará, Arena Castelão. Vai pegar quem? O Vascão? Não, o Vasquinho. É o Vasquinho. E por ser o Vasquinho, eu quero que o Vasquinho se lasque. E vai perder. Mostra a tua força, Ceará, hoje, diante do Vasquinho, lá de São Januário, de tantas histórias. Mas aquele futebol do Vasquinho não vai amarrar os bigodes de jeito nenhum com o time alvinegro. Tô sendo correto, tô dizendo o meu pensamento. Pra cima desse Vasquinho, porque esse Vasquinho é ruim. O Vasquinho é ruim. O Vasquinho é ruim. E o Vozão vai ser, vai dar uma pena no Vasco da Gama hoje. Eu vou ter a pena. Você vai ter pena. Do Vasquinho. Você vai ter pena do Vasquinho. Não, pena é a maneira de jogar pra fora. Entendeu? Aí, Carioca. Meu primo aí de Brasília, que é torcedor, ele se preocupa mais com o Flamengo que com o Vasquinho dele. Pois olha, o Vasquinho vai levar a tromba hoje. O Vasquinho vai perder hoje. O Ceará vai ganhar hoje. Porque o Ceará hoje no futebol, apesar de faltar contratações
para se garantir, vai dar no Vasco e ainda mais time que o Vasco da Gama. Viu? Se arrebenta, Vasquinho. Vai. Depois fala Fortaleza. Olha, tem um tabu pela frente. O Ceará nunca ganhou do Vasco da Gama jogando aqui no Campeonato Brasileiro. Então é hoje. Léo Condé vai ter que quebrar esse tabu. São 9 jogos com 9 jogos, 5 empates dentro de casa e o Ceará não conseguiu nenhuma vitória. Mas se serve de alento para a torcida do Ceará, o Ceará ganhou do Vasco da Gama no último jogo em que o Ceará esteve na Série A e o Vasco também. Os dois se enfrentaram na época da Covid, lá em 2020. O Ceará ganhou em São Januário pelo placar de 4-1. Tem o artilheiro da competição, o Verrete, 3 gols. Tem o vice-artilheiro da competição, Pedro Raul, 2 gols. O Vasco, fora de casa neste campeonato, perdeu para o Corinthians, o Mário Kempis, pelo placar de 3-0. E o Ceará perdeu para o Juventude na última rodada por 2-1. Mas o Ceará, dentro de casa, há vários jogos que não perde, com o apoio do seu torcedor. Eu sou mais o Ceará hoje diante do Vasco da Gama. Vasco Show de bola, família. Deixa eu botar aqui, ó. O cara provocou bastante, ó. Tá nervoso ele, mas olha, não é assim não, né? Como o amigo ali lembrou, realmente o último confronto na Série A entre Ceará e Vasco e Ceará, né? Melhor dizendo, porque o Vasco perdeu em casa por 4-1. Mas nesse campeonato o Vasco ganhou fora de casa, né? Por 3-0. Então, não sabia disso, né? 9 confrontos. O Ceará como mandante e nunca conquistou uma vitória em cima do Vasco. Eu espero que isso possa continuar dessa forma, como foi, né, com o Sport jogando aqui, onde o Vasco já está aí 12, 13 anos sem perder para o Sport no Rio e continuou, manteve esse tabu. Família, eu acabei de gravar um vídeo lá no Vasco em Família e comentei sobre isso lá, né? Eu falando que, poxa, o Vasco tem obrigação de ganhar do Ceará? Eu não acho que é uma obrigação. Porque entendo que o Campeonato Brasileiro ele é muito complicado, ele está, sim, muito difícil. Por exemplo, né, o Ceará conquistou um ponto fora de casa, que foi contra o RB Bragantino. RB Bragantino esse, e ganhou do Botafogo, por 1-0. O Ceará ganhou em casa, né, do Grêmio. Então, assim, não é um jogo fácil, não é um jogo tranquilo. Entendo que, tecnicamente, você avaliando os times, colocando no papel, não, o Vasco é a superior. Mas tem essa questão, né, de ser o visitante. E, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2025, apenas dois times conseguiram ganhar fora de casa. Flamengo e Palmeiras. Não foi o Inter, não foi o Galo, não foi o Corinthians, não foi o São Paulo. Flamengo e Palmeiras conseguiram ganhar fora de casa. Então você vê a dificuldade que está tendo nesse Campeonato Brasileiro. Os times estão fazendo valer o mando de campo. Mas é um jogo que eu acredito sim, né, que o Vasco possa ganhar. O Vasco vem embalado aí, não de boas atuações, mas de resultados. E isso passa, né, uma confiança. O Vasco ganhou do Puerto Cabello, não jogando tão bem, ganhou do Sport. O Sport sendo melhor que o Vasco, taticamente, podemos falar assim, mas no individual de cada atleta a gente conseguiu ser superior com o Verrete, com o Nuno, com o Felipe Coutinho, porque o nosso time é melhor que o do Sport, assim como é melhor que do Ceará. Agora, cabe, né, ter essa organização, ser um time consistente atrás, porque o Ceará vai arriscar, vai se atirar para cima do Vasco, para frente, e nesse momento a gente vai conseguir aproveitar os espaços, na qualidade do Nuno, na qualidade do Garré, se o Paê for o titular. O Paulinho, eu acho que é um jogador que pode ser importante nesse sentido, porque tem essa característica, né, de puxar um contra-ataque, de conduzir, de aparecer como elemento surpresa. Então, o ponto principal, na minha visão, para a vitória de hoje, e o Thiagão conseguir trazer as reações desse amigo aqui, do senhor, do jornalista lá do Ceará, é a defesa, é sustentar, é aguentar. Não dá gol. Toma, Ceará. Não, parar com esse doce. Não pode, forma nenhuma. Aí sim, não somente contra o Ceará, mas os jogos fora de casa, o Vasco vai se comportar melhor e a gente precisa, né, evoluir nesse sentido, nessa temporada, já que o Vasco fica sempre ali entre os piores visitantes. Chegou a hora disso mudar e o Vasco que abre, né, Vasco e Ceará e Vasco abrem aí a quarta rodada, o Vasco pode se tornar o terceiro time no campeonato a ganhar fora de casa e, consequentemente, ganhando fora de casa, assumir a liderança do campeonato. Tamo junto? Confiante? Fui. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Daqui a pouco eu tô de volta.